A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Que bom que vocês vieram. Deus é bom o tempo todo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 17. Glória a Deus. Já quero aqui agradecer ao meu pastor pela confiança, por mais esta oportunidade. E que responsabilidade. E na verdade eu faço das palavras do meu amigo e irmão evangelista Aldemir as minhas palavras. O culto ele tem seguido uma só linhagem. Ele tem seguido um só ritmo. Deus ele não muda, ele fala da forma que ele quer, do jeito que ele quer, e para que todos entendam o que ele realmente quer falar aos nossos corações. E Deus ele tem falado aqui e confirmado a palavra a qual ele tem colocado no meu coração. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo tempo que você dispôs a estar aqui para exaltar e glorificar o dono da vida. Como diz aquele louvor, é por causa de Jesus que nós estamos aqui. É por causa dele que nós não desistimos. Somente por causa dele. Se não fosse por Jesus, eu acredito que essas cadeiras estariam vazias. Mas eu louvo ao Senhor pela tua vida. Mas no livro de Mateus, capítulo número 4, versículo de número 17, eu quero convidar meus irmãos tocadores. Vocês correram muito rápido. Vamos louvar, querido. Vai dizer assim a palavra de Deus. Aqui também, ó. Você que não tem Bíblia e não quer olhar no telão, tem aqui. Porque esse ano é ano de arrependimento, expansão do reino. Desde então, aleluia, começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu quero convidar você a repetir comigo esse versículo. Amém? Vamos ler todos juntos para ficar bem bonito. Amém? No 3. 3. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sente dando glória a Deus. Aleluia. Eu quero louvar ao Senhor. Aleluia. Há 15 dias atrás eu tive a oportunidade de ouvir meu irmão presbítero Weber trazendo uma palavra neste lugar. E nesse mesmo dia eu recebi esse convite para estar trazendo a palavra nesse dia, pelo meu pastor presidente. Obrigado, pastor. Deus abençoe a sua vida. E aquilo me preocupou muito, porque é uma grande responsabilidade ministrar a palavra de Deus. Aleluia. E eu comecei a orar ao Senhor, perguntando não o que eu queria falar ou o que vocês queriam ouvir, mas o que Ele tinha para falar com a tua igreja. E Jesus falou: eu quero falar para a minha igreja que se arrependa. Mas por alguns dias eu continuava preocupado, porque eu não conseguia assimilar o que o Senhor queria falar com a sua igreja. E quando foi uma certa manhã, eu me levantando para ir trabalhar, antes, na verdade eu levantei na madrugada, orei ao Senhor e deitei. E quando eu deitei, aleluias, o Senhor me fez ouvir um hino a qual eu já tinha ouvido, mas não tinha me habituado em ouvir. E eu acordei preocupado, porque aquelas letras daquele hino, ela gritava em meu coração. E eu fui procurar. O Google é maravilhoso, ajuda demais a gente. E eu fui pesquisar no Google as palavras que estavam no meu coração e aqueles toques daquele hino.
E o Espírito Santo, ele é sensacional. Ele me levou a um louvor de Paulo César Baruch. Aleluia. Glórias a Deus. E diz assim: ah, que saudade, de ouvir tua voz ao entardecer. Se arrependeu de algo e se pudesse, pastor, voltaria atrás e não faria novamente. E as lágrimas rolam porque foi essa mesma sensação que eu tive naquele dia de manhã, quando eu comecei a ouvir esse louvor e o Espírito Santo gritava em meu coração: ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se
Obrigado, meus lindos. Vocês são demais. Eu amo vocês. E um título que eu recebi para dar essa mensagem é: Ainda há esperança. Nem tudo está perdido, querido. Ainda há esperança. E por quanto tempo ainda teremos essa esperança, Washington? Aí está o mistério. Porque, quem sabe, este foi o último ano. E de repente, Alex, esta será a última pregação. O Senhor raiará nas nuvens para buscar a sua igreja e tirar da terra. Mas ainda há esperança. E aí o Espírito Santo me fez uma pergunta. Eu quero fazer essa pergunta a vocês. Vocês teriam compromisso com quem não tem compromisso contigo? Vocês teriam compromisso com quem não tem compromisso contigo? Eu sei que é complicado. Mas em Mateus, no capítulo 4, a seguir, no versículo 18, vai dizer que Jesus andando ali, beirando o mar da Galileia, ele já avista logo dois, a saber, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Isso é esse mesmo que foi lido aqui na multiplicação dos pães, e que André, aleluia, não sabia muito o que estava fazendo, mas pegou os 5 pães e 3 peixinhos, falou: ó, o menino só tem isso, mas o que é isso para tanta gente? Ele não estava entendendo, mas esse foi um dos primeiros discípulos de Jesus. E Jesus continuou andando, e a palavra vai dizer que mais para frente ele encontra mais 2 discípulos, Tiago, aleluia, glórias a Deus, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E aí continua a peregrinação de Jesus na terra. E Jesus olha para aqueles jovens. A Bíblia vai dizer que Tiago e João, eles estavam lavando as redes com seu pai Zebedeu na beira da praia. E aí Jesus olha para eles e diz: segue-me. E a própria Bíblia vai revelar que naquele mesmo momento eles levantam, deixam seu pai e seguem a Jesus. E Jesus começa então a fazer os seus milagres na face da terra. Ele começa a pregar, ele começa a ministrar, ele começa a chamar vidas ao arrependimento. E a pregação de Jesus não mudou. Ele continuou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando nós chegamos no livro de Lucas capítulo 6, no versículo 12, a Bíblia vai dizer que naqueles dias Jesus se retira e vai ao monte orar. E Jesus, naquela oração, ele tinha um propósito, porque quando ele voltasse daquela oração, ele tinha uma grande missão de, entre todos aqueles que estavam o seguindo, ele escolher 12 dos seus discípulos. E eu coloquei aqui, eu separei Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 13, vai dizer: depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou de Pedro, e André. Vocês lembram? Quando Jesus começou a pregar, ele já chamou logo Pedro e André, os seus irmãos.
E esse foi os seus 2 primeiros discípulos escolhidos por Jesus. E logo depois ele escolhe Pedro e André. Aí ele escolhe Tiago e João, que é os filhos de Zebedeu. Aí ele escolhe Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote. E Lucas vai dizer assim: o que eu trago. Acredito que nesse momento passa um turbilhão de pensamento na sua cabeça. E um dos primeiros pensamentos é, pastor, por que Jesus escolheu Judas Iscariotes? Mas na verdade, por outro lado, eu olho e pergunto da seguinte forma: por que Jesus me escolheu? E com o mesmo propósito que Jesus escolheu Judas Iscariotes, Ele nos escolheu. Porque a maior missão, Ariel, de Jesus na terra não era curar enfermos, era salvar vidas. É trazer vidas, irmão Antônio, ao arrependimento. E o que eu quero nos trazer nesta noite com isso? Que às vezes os meus planos, os meus projetos, aquilo que eu tenho traçado no meu coração, pode não ser, Renato, aquilo que Deus tem traçado para a minha vida. Mas a bondade e a misericórdia de Deus é tão grande, tão tremenda, que Ele mesmo sabendo, aleluia, o que eu estou seguindo a fazer, aquilo que eu tenho projetado para a minha vida, Ele me traz para perto e diz: olha, anda comigo, preste atenção no que eu estou fazendo. Eu não posso mudar a sua mente, a sua forma de pensar, mas eu posso te dar um testemunho, e se você quiser seguir, você vai ter mudança. Glória a Deus! Foi louvado aqui nesta noite, pois tua palavra, ela é pura, é escudo para os que nele creem. Foi louvado aqui nesta noite, eu anotei aqui para mim não esquecer. Pare e pense para onde você está indo, porque tu és o alvo do inferno, igreja. Então vigia. Mas vamos voltar aqui, porque Jesus, querido, Ele nos escolhe na intenção de que nós possamos mudar a nossa forma de pensar. Jesus, Ele não errou nas suas escolhas em escolher Judas. E Paulo, querendo abrir a nossa mente para que nós possamos entender essa escolha de Jesus, ele diz o seguinte em Romanos capítulo 12 e versículo 2: não se conforme com este mundo, mas transforme pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme.
mas renova. Aleluia. Transforme pela renovação do vosso entendimento. Sabe por quê? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita. Aleluia. E a vontade de Deus é que nenhum dos seus se perca, mas que todos venham ao arrependimento. E entenda que, como está escrito no livro de João, Jesus Cristo, Ele é o caminho, não há outro. Ele é a verdade, nele não há mentira. E Ele é a vida, e nele não há morte. E somente em Jesus partiremos daqui, Poliana, na certeza da fé. Aleluias. E o interessante, baby, que quando a gente chega no livro de Mateus capítulo 10, Jesus chama os seus 12 discípulos a enviar, curar os enfermos, a pregar, aleluia. E Jesus diz: olha, você não vá aos gentios, primeiro vocês vão às ovelhas perdidas da casa de meu pai. E Jesus dá uma orientação a eles. E chegando, vocês dizem o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado, meu Deus, o reino dos céus. Glória a Jesus. Os discípulos saíram fazendo milagre, sim, mas ele saiu dizendo exatamente isso, baby: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Glórias a Deus. A vontade de Deus, querido, é que possamos ser transformados pelo poder da palavra e pela autoridade que Ele tem nos dado através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Oportunidade de transformação é para todos, mas infelizmente hoje poucos querem se deixar ser transformados pelo poder da palavra. Aleluia. Às vezes achamos que é o bastante virmos a esta casa de oração, sentarmos nessas cadeiras por 2 horas e meia, e é o suficiente. Às vezes achamos que fazemos já é demais. E nos sentimos salvos. Simplesmente, Larissa, por estarmos sentados nessas cadeiras. Que tolice nossa. Oh, queridos, vai muito mais além do que isso, amados. A Bíblia vai dizer que o reino dos céus, ele é ganhado à força. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, Alex, que tentam em todo momento nos roubar da presença do Senhor. E Jesus nos orientou dizendo que a casta de demônios que só sai com jejum e com oração. Eu preciso me deixar ser transformado a ponto de me chegar a se arrepender dos meus pecados.
Aí quando eu chego no livro de Mateus capítulo 26, no versículo 14, a Bíblia vai nos contar o seguinte: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, ele foi ter com os principais sacerdotes. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele pergunta: o que vocês têm para me dar, para que eu possa entregar Jesus a vocês? No pensamento de Judas, eu não posso afirmar exatamente o que se passava. Mas mais para frente vamos entender que o dinheiro não era tudo. Mas eu acreditava que Judas, ele esperava que fosse diferente a reação de Jesus. E a Bíblia vai nos contar que os principais do sacerdote oferecem a Judas 30 moedas de prata. E depois disso, Judas procura a ocasião para entregar Jesus a eles. Judas andou com Jesus. Ele viu a olho nu os milagres que Jesus realizava. Ele estava bem próximo de Jesus, ouvindo as instruções que Jesus estava lhe dando. Porém, parecia que a mente de Judas estava cauterizada de uma tal forma em que ele não conseguia enxergar, aleluia, que ia muito mais além dessa terra o que Jesus estava lhe oferecendo. Querido. E aí eu te pergunto: e os teus planos e os teus projetos têm sido, aleluia, têm sido totalmente, como é que eu posso dizer, alinhado com a vontade de Deus, a ponto de você entender o que Deus quer falar, entender, ouvir a voz do Senhor como antes lá no jardim? Tantos cultos que temos participado hoje, tantas palavras que ouvimos, e muitas vezes saímos dessa porta para fora e já não faz mais efeito a palavra. E se a palavra não te transformar, querido, aleluia, se a palavra não te confrontar, nada mais te confrontará, nada mais virá contra a sua vida. Mas vamos entender, porque na vida é natural as pessoas correrem atrás daquilo ao qual para si tem mais valor. E o próprio Jesus, no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: não ajunte tesouro na terra não. Aqui a taça corrói, a ferrugem come tudo, e o que não come os ladrões roubam, eles minam. Ajuntei tesouro lá no alto. Ele não diz nem no céu, ele diz nos céus. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. E qual é a tua esperança? É amanhã ter um salário melhor? É de amanhã poder andar num carro de última geração? É morar numa mansão, num lugar de destaque? A minha vontade é que Jesus volte logo, e que eu esteja preparado para ouvir a sua voz chamar meu nome. E não sei de que forma, se vai ser anjo que vem me buscar, se vou sumir, vou aparecer em outro lugar. Eu só sei que eu não quero ficar aqui. Eu posso te contar um desejo do meu coração? Quero ver você no céu. Eu quero dar glória a Deus com você lá junto. Eu quero poder sentar com você
Porque eu ouço muitas vezes alguém dizer: eu queria sentar com o João, com o Isaac, com o Jacó, com o Paulo. Quero poder sentar contigo, meu pastor, e dizer como foi difícil, né, pastor? Mas vai valer a pena. Porque a nossa esperança, querida, ela pode até ter morrido, ei, mas eu tenho uma notícia para te dar. 3 dias depois, Marta e Maria, né? Eu estou até confundindo já, mas eu sei que ela estava lá na porta do túmulo sentado. João 20 vai nos contar. E aí, chorando, gritando: onde colocaram o meu Senhor? E ele diz: não chore. Aleluia. Glórias a Deus. E Jó falou, e ninguém nem acreditou que Jó falou: eu creio que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará. Ei, aleluia! E ele se levantou, porque nem a morte teve poder sobre ele. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia! Mas aí, quando eu chego no livro de Mateus capítulo 26, versículo 20, eu vejo Jesus reunindo seus discípulos em volta de uma mesa. O seu coração já angustiado, ele sentindo a aproximação da sua hora, Ariel. E ele diz: em verdade vos digo, nenhum de vós me trairá. Qual seria a minha e a tua atitude, sabendo que alguém que estava sentado do nosso lado, comendo o nosso pão, bebendo do nosso cálice, iria nos trair? É difícil. Eu já sei que nesses 10 anos de despertar, e por muitas vezes, meu pastor, o Senhor foi traído, e por muitos que o Senhor nem esperava. Mas o coração de Jesus, estando dentro de ti, te conforta, te consola, dá força e coloca pessoas ao teu lado para caminhar contigo e dizer: nem tudo está perdido. Mas eu me coloco a imaginar se o Senhor soubesse antes da pessoa te trair. Me perdoe, mas eu sou um ser humano, pastor. A nossa reação não seria a mesma. De repente, às vezes, sem pensar, teríamos alguma atitude que desagradaria a muitos. Por esse motivo, e por conhecer isso, o Senhor nos conserva. E aí vem as lutas e Jesus derrama o bálsamo e nos dá força para continuar um pouquinho mais. E aí chegou algo. Quando eu chego no livro de Mateus capítulo 26, versículo 24 e 25, há algo muito forte que o próprio Jesus fala. E eu quero te dizer que essa palavra de Jesus não era só para aquele momento entre os 12. Essa palavra continua viva e eficaz. E eu preciso que você, em nome de Jesus, faça uma reflexão muito urgente da sua vida. E você olhe, e você ore, e você busque a Deus, e você incessantemente clame ao Senhor, pedindo a Ele que te responda, para que você não caia em tentação, porque vai dizer assim: em verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não tivesse nascido. Quantas vezes nós vemos tanta tragédia no mundo, e eu me arrisco em falar que isso é por muitos terem traído Jesus.
aquele porque quem o Filho do Homem for traído. Até Judas, aonde inocente pergunta, é ele? Com toda essa informação, eu ia lutar com todas as minhas forças para dizer, não, que venha outro e te trai, eu não quero trair isso. Mas Jesus chama, traz para perto, dá autoridade e diz, olha, se arrependam porque é chegado o reino dos céus. Vá e diga aos outros, se arrependam porque é chegado o reino dos céus. E nós não nos arrependemos. Continuamos focados, cauterizados com aquilo que temos na nossa mente e prosseguimos entendendo que aquilo será o melhor. Aí no capítulo 26, versículo 47, vai dizer o seguinte: que Jesus, no Monte das Oliveiras, estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vindo da parte dos principais dos sacerdotes e do ancião do povo. Ora, porque traíra, lhe havia dado um sinal, dizendo, aquele quem eu beijar, esse prendei. E logo aproximando-se, Jesus disse, salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Entenda, Jesus nos chama a um arrependimento, nos alerta para que possamos entender o seu chamado e analisar que o que desejamos no coração, não é a nossa regra de fé. Pois após a traição, podemos estar assinando a nossa própria sentença de morte. E aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, todo mês a gente lê esse versículo aqui na Santa Ceia. E ele diz, por causa disso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Analise-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, beba do cálice, anunciem a morte do Senhor, até que Ele venha. Mas vamos partindo para o final, que quando chegamos no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 3 vai dizer assim, então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu, compungido, as 30 moedas de prata aos anciões, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Responderam eles, o que me importa? O que me importa? Seja isso lá contigo, isso é problema seu. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou o seu corpo. Sabe por quê? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Aí a gente entende que o dinheiro não era tudo que Judas queria. Porque se fosse, para ele estava tudo bem. Ele não se importaria.
ele voltaria e seguiria a sua vida normalmente. E eu acredito tanto, mas tanto na bondade e misericórdia do meu Senhor, que se ele não tivesse se enforcado, Jesus teria o perdoado. Porque Jesus é desse. Ele perdoa independente do que você faz. Porém, há uma mensagem que ele olha e diz: vá e não peques mais. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Glória a Deus. E Deus nos trouxe aqui hoje para nos dizer que a oportunidade é hoje. Aleluia. O tempo é esse e a hora é exatamente agora. Jeremias capítulo 29, versículo 11 vai dizer: Deus falando para a tua igreja, na noite do dia 22 de outubro de 2023, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Pensamento de bom e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Porém, em Deuteronômio capítulo de número 30, versículo 19, ele diz: olha, eu coloco hoje, nesta noite, o céu e a terra como testemunha. Eu coloco a igreja, a Assembleia de Deus Despertai como testemunha, que eu te ofereci a vida e a morte, a bênção e a maldição, e eu te dou um conselho: escolha a vida para que você viva. Aleluia. É Deus. É Deus. Sabe por quê? Olhe lá e leia junto comigo em voz alta. Está escrito lá na entrada da igreja. Leiam junto: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aplauda Jesus. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim da vida.
que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Oh, 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 oh. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que eu aprendi, Senhor, nesse jardim, jardim da inocência.